É aqui nosso convidado, Ricardo Evangelista, diretor executivo da Active Trades, chegando aqui para a nossa conversa. Ricardo, seja sempre muito bem-vindo à BMC News, muito bom dia para você. Bom dia, Paula, bom dia, Isa. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Obrigada, a gente que agradece. Ricardo, são várias questões, né, que a gente quer conversar contigo, mas eu queria começar já a nossa conversa aqui falando um pouquinho sobre esses indicadores de inflação que saíram ontem lá nos Estados Unidos. Tanto o CPI ontem quanto o PPI hoje acabaram vindo aí acima das projeções do mercado, mostrando, né, uma aceleração nos preços por lá. A gente já está vendo a reação, na verdade, de todos os mercados caindo bastante por conta disso. Inflação, a gente sabe que está sendo um problema, na verdade, no mundo todo. Mas eu queria entender a sua visão sobre esses indicadores. Como que você avalia esses números? Será que com toda essa pressão mesmo, a inflação já chegou no pico por lá? Ainda há espaço para subir mais? Como que vocês estão trabalhando com esse cenário mais global? Bom, nós andamos a dizer que a inflação atingiu o pico nos Estados Unidos já desde abril, ou pelo menos a dizer que esperamos que tenha atingido o pico, tenha sido o pico já desde abril, pelo menos. É difícil dizer, são valores bastante elevados, 9,1 de CPI. É de facto um valor que já não víamos há mais de 4 décadas e isto está a gerar alguma apreensão, tanto a nível dos agentes económicos em geral, como mais em particular nos mercados financeiros. A sua colega há pouco falava aí que está quase tudo no vermelho e isso reflete um pouco a apreensão gerada por estes números muito elevados de inflação. É verdade que a Fed está, ou parece estar comprometida a 100%, com o facto de vai ter que controlar esta inflação, vai ter que controlar esta escalada tanto nos preços ao consumidor como nos preços ao produtor, mas no entanto isso vai ter um efeito colateral e o efeito colateral poderá ser negativo, poderá ser um impacto sobre as perspectivas de crescimento económico, e isso então afeta a confiança dos agentes económicos em geral e dos investidores em particular e é por isso é que hoje estamos a assistir a uma quebra no apetite pelo risco, estamos a assistir a quedas nos preços das commodities e estamos a assistir aos safe havens todos, ou seja, aos portos de abrigo, a registarem ganhos. Por isso penso que é difícil dizer nesta altura se atingimos o pico ou não. O que parece claro é que a Fed está mesmo motivada e disposta a fazer tudo o que está dentro do seu alcance, que será o apertar das políticas monetárias, subida de taxas de juro, também a venda de parte da folha de ativos que tem neste momento. Por isso vamos ver o que vai acontecer. Então, inclusive, né, a gente tá vendo, né, todo esse combate à inflação também em todas as economias, mas aí especificamente queria falar um pouco sobre a zona do euro, porque até a gente viu aí agora recentemente, né, uma queda do euro muito significativa em relação ao dólar. A gente comentou bastante aqui sobre este assunto também, mas eu queria entender também um pouco desse enfraquecimento da expansão do bloco. Quais os pontos principais que você acredita da estratégia para combater a alta da inflação por aí, né, você que fica aí especificamente, mas para a gente entender, né, porque a gente vê uma mudança muito mais devagar na política monetária europeia do que as demais. Inclusive até o próprio Paulo Guedes agora há pouco estava discursando e fez várias críticas em relação às políticas monetárias, né, fora do Brasil, que tem, né, dormido no volante, como ele mesmo citou. Mas eu queria entender exatamente quais seriam esses pontos de estratégia para combater essa alta da inflação na zona do euro. Pois é, Paula, eu também gostaria de entender, porque não parece haver uma estratégia muito bem definida, mas também não vamos ser injustos com o Banco Central Europeu. A situação que o BCE neste momento enfrenta é muito complicada. Seja qual for a tomada de posição, vamos ter sempre um lado negativo que vai pesar. Ou seja, o BCE neste momento tem previsto uma subida das taxas de juros de 25 pontos base, agora já em julho. É claro que 25 pontos base com uma inflação que está neste momento a 8,6%, quando a taxa de o juro ainda está negativo, não parece muito razoável e parece até um pouco irresponsável. No entanto, no outro lado da moeda, temos o cenário que se criaria se o BCE subitamente alterasse a sua postura e se tornasse mais agressivo. E este cenário seria um cenário de uma recessão muito grave. Ou seja, vamos ter uma recessão na zona euro, isso está líquido.
mas existem vários riscos neste momento que o BCE tem que levar em consideração. Um dos riscos é a possibilidade desta recessão ser exacerbada por um corte total no fornecimento de gás russo à Europa, que seria um problema enorme. Um outro risco também é o da fragmentação dentro da zona euro, que poderá levar a uma nova crise semelhante àquela que tivemos entre 2011 e 2013, que não nos podemos esquecer, quase levou ao fim do euro. Por isso o BCE neste momento está um pouco num beco sem saída, entre a espada e a parede. Se tomar uma postura muito agressiva e começar a subir as taxas de juro, vai exacerbar os efeitos de recessão e isso vai ser muito negativo. Se não o fizer, vai continuar a ter um problema crescente no campo da inflação, o que também é muito negativo. Por isso eu não gostaria de estar na pele das pessoas que compõem o comitê que decide a política monetária do BCE. A situação é de facto muito complicada e penso que nem eles próprios saberão ainda muito bem o que é que vão fazer. Ricardo, eu vou chamar aqui na nossa tela o Alex André, que também quer fazer perguntas para você, então deixa eu trazer o Alex aqui, fica à vontade, Alex, seja bem-vindo, bom dia, né? O Alex está chegando agora aqui também com a gente, bom dia, Alex. Bom dia, Paula, bom dia, Fernando. Acho que é uma pergunta que eu quero fazer em relação, Ricardo, né? Desculpa, pergunta. Eu estava lendo aqui uma notícia aqui do Fernando. O Ricardo, seguinte, sobre uma questão das commodities, eu estava até lendo um principal relatório aqui do Goldman Sachs, né, do time do JP Morgan, o time Brasil, tá? Falando sobre principalmente esses impactos das commodities, a gente estava falando sobre o Brent, né, chegando no valor mínimo desde a invasão da Ucrânia, e os estrategistas começam a fazer conta, né, olhando o cenário macro, tá? Não achando nenhuma grande explicação para isso, porque por um lado a gente tem uma recessão, né, e por outro lado a oferta continua muito restrita, né, ou seja, mesmo em relação à guerra da Ucrânia, né, mesmo em relação à cadeia de suprimentos, então, ou seja, a gente chega num coeficiente, né, que o mercado começa a ficar muito estressado no curtíssimo prazo, mas num real sentido, né, que eu quero dizer que isso não reflete o real momento, né, que as empresas de petróleo estão passando, ou seja, uma demanda muito forte e uma oferta restrita. Eu queria saber se você concorda com essa opinião, né, se realmente o Brent ele está indo nesse cenário de recessão, se está muito exagerado na sua opinião, se realmente a gente tem que ver um preço do Brent. Claro que a gente não está querendo acertar o preço, mas principalmente a tendência, ou seja, será que realmente o preço do Brent, o preço do petróleo tende-se a ter realmente uma desvaloração muito forte por questão de recessão? Ou, na sua opinião, a questão de oferta muito restrita, uma demanda, né, de uma forma muito alta, pode trazer ali um certo alívio para os preços nas próximas semanas, nos próximos meses, enfim, se o preço ele não condiz com a realidade, isso que eu queria dizer. Olá, Alex. Eu acho que até há bem pouco tempo atrás, o principal vetor que determinava os preços do barril de petróleo, tanto o Brent como o WTI, tinha sido a oferta, ou seja, havia muita escassez de oferta e isso era o principal motor, digamos assim, que geria a dinâmica de preços no mercado de petróleo global. Neste momento, nós encontramos numa situação em que começam a surgir vários ventos contrários. Temos o Covid na China, uma situação que se vem arrastando, parece que vamos ter novos lockdowns ali na zona de Xangai e noutras cidades também, e isto tem um impacto muito grande nas expectativas dos mercados quanto ao que vai ser o futuro consumo de petróleo. Temos também a situação, a perspectiva de crescimento económico global que tem vindo a cair devido ao agravar provocado pela guerra na Rússia, mas também pela posição mais marcada de alguns dos principais bancos centrais face ao problema da inflação, com o apertar das políticas monetárias e logo a redução de estímulo. Ou seja, todos estes ventos contrários criaram uma expectativa de que começaremos a ter menos pressão do lado da procura. Ao termos menos pressão do lado da procura, isso provoca uma queda nos preços. Não nos podemos esquecer que estes preços, o preço do Brent, por exemplo, que falamos agora, que está abaixo dos $100 por barril, este preço é um preço do contrato de futuros, ou seja, não reflete exatamente a realidade do momento, mas reflete a expectativa do mercado face àquilo que poderá acontecer no futuro. Então eu penso que é isso, começam a surgir muitos ventos contrários que têm feito
tem gerado um certo pessimismo nos mercados financeiros e entre os agentes económicos, e este pessimismo é o que está por trás então da queda do barril de Brent. Mas dizendo tudo isto, Alex, eu estou de acordo consigo quando diz que este preço será talvez um pouco baixo, considerando que no mercado, neste momento, continua a haver escassez de oferta. Só voltando numa outra questão, a gente estava falando sobre as questões das políticas monetárias, né? Até você citou aí que não gostaria de estar na pele exatamente, né, dessas pessoas aí envolvidas na reunião das políticas monetárias. Eu só queria trazer uma outra questão, né? Falar um pouquinho agora, tentar entender a sua visão sobre as alternativas do Fed, né? E tá aí muita gente ainda até falando aí, trazendo que talvez não descarta a possibilidade do Fed em aumentar aí em até 1 ponto a taxa de juros já para a próxima reunião. A gente teve ontem ali o livro Beja, né, sendo divulgado, um importante indicador também. Mas eu queria entender a sua visão sobre essas alternativas do Fed que você acaba enxergando, como que o Banco Central americano, né, muito atrás ali da curva, o soft landing está ficando cada vez mais difícil de acontecer. Qual que é a tua visão em relação a essa política monetária norte-americana? Sim, o soft landing, acho que podemos esquecer, não vamos ter soft landing, vamos ter uma Fed que continua a dar mostras de uma determinação muito forte. Quando a Fed mudou de paradigma no princípio do ano, porque não nos podemos esquecer que a Fed andou meses a falar da inflação como sendo um problema transitório. Quando eles mudaram de opinião e disseram que já não era um problema transitório, mas um problema que requeria então ação mais determinada, eles mudaram mesmo de opinião e hoje em dia o consenso entre os analistas é de que a Fed está mesmo apostada e não vai parar até controlar a inflação, mesmo que isso tenha como custo colateral uma redução no ritmo de crescimento económico nos Estados Unidos, ou até mesmo uma recessão. Já há vários analistas e várias instituições cujo seu cenário base neste momento já é o de que vamos ter uma recessão nos Estados Unidos até ao fim do ano. Então, a Fed parece-me super determinada, não me surpreenderia de todo que viesse a subir o juro agora 100 pontos base, ou seja, 1 ponto percentual, o que ultrapassa o que é a expectativa, ou que tinha sido a expectativa do mercado até recentemente, que era de 75 pontos base, e essa é uma das razões porque estamos a ver um dólar tão forte hoje, e porque estamos a ver o euro que neste momento até está abaixo da paridade com o dólar. O dólar index subiu 13% este ano, ou seja, isto é muito. E isto reflete então esta determinação da Fed e, a meu ver, a Fed vai mesmo fazer tudo o necessário e eu não ficaria mesmo nada surpreendido que o juro subisse agora em julho a 1 ponto percentual, em vez dos 75 pontos base que tínhamos esperado até há pouco. Uhum. E ainda falando em relação ao euro, né? Acho que esse ponto que a gente até estava trazendo agora mais cedo, né, Ricardo? Eu acabei te falando sobre essa questão da paridade do euro em relação ao dólar, né? A gente viu isso acontecendo em alguns momentos, até da última terça-feira. Eu queria entender você, né, especificamente a sua visão, o que você aponta aí, né, que você acredita que pode trazer, quais seriam os motivos dessa queda e as consequências, na verdade, né, dessa desvalorização. Algumas casas falam que pode ser que ele caia até mais, né, que fique aí durante um período ali na casa dos 90 e poucos centes do dólar, mas eu queria entender a sua visão e as consequências, na verdade, da desvalorização do euro para as economias. Sim, repare, o euro, para além de tudo mais que eu já referi e da situação muito complicada que se vive na Europa, enfrenta também um dólar muito forte, ou seja, muita desta fraqueza do euro tem a ver com a força do dólar. Como eu referi agora mesmo, o dólar index, que mede a performance da moeda americana em relação a um cabaz de 6 outras principais divisas, já subiu 13% este ano, ou seja, não é só o euro que sofre, todas as divisas, ou quase todas as principais divisas estão a sofrer, o iene, a libra, etc. Nesse sentido, há pouco que possamos fazer, não é? O euro com certeza que irá continuar sob pressão e, como você disse, não me surpreenderia que deixe para um patamar mais baixo, com as linhas de suporte, talvez a próxima nos 97 cêntimos
e depois a outra nos 95 cêntimos. Agora, as consequências que daí poderão advir. Uma consequência é que isto vai exacerbar ainda mais o problema da inflação na Europa. Não nos podemos esquecer que dentro da zona euro as principais economias importam muita energia. Esta energia é paga em dólares e logo com o euro a desvalorizar ela torna-se mais cara. Ou seja, isto vai continuar a alimentar esta bola de neve da inflação. Isto é muito mau sinal. Por outro lado, e porque nem tudo é negativo, existe alguma oportunidade para as empresas europeias exportadoras, porque com o euro mais fraco, os preços baixarão nos mercados globais e logo os produtos tornam-se mais competitivos. Ou seja, esse será talvez o lado positivo disto tudo. Mas penso que as principais consequências serão essas. O enfraquecimento do euro por si só vai aumentar ainda mais a dor de cabeça do BCE, porque vai exacerbar o problema da inflação que será importada através da compra dos produtos denominados em dólares. Certo, Ricardo, quero agradecer imensamente sua presença aqui na BMC News, sempre um prazer poder falar contigo, né? E se você quiser também deixar algum recado final aqui para o pessoal que está aqui nos acompanhando, fique à vontade. Muito obrigado, Paula, é sempre um prazer e o recado final é só relembrar toda a gente daquela velha praga chinesa que espero que viva durante tempos interessantes. Nós estamos de facto a viver tempos muito interessantes e isso vem com os seus riscos, mas também oportunidades, por isso vamos continuar a seguir o que se passa. Tá certo, obrigada, Ricardo, até a próxima.